Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado, uma vez mais glorificado, feliz de poder voltar a essa casa. Capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel. Capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel. Se você puder abrir, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6. Quero ler alguns versículos. Eu geralmente gosto de ler um, sintetizar às vezes até em metade de um, mas para ganharmos tempo e resumir a introdução, a gente vai ler alguns versículos do capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel. Capítulo 6, versículo 1 a seguir, diz assim: E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis agora que o lugar que estamos contigo é pequeno demais para nós. Vamos e te rogamos que desça até o Jordão, e cada um de lá pegue uma viga, e vamos para um lugar maior onde possamos habitar. E respondeu Eliseu: Ide vós. O que disseram? Rogo-te que vá conosco. Então Eliseu responde: Eu irei. Assim ele foi com eles. E quando lá chegaram até o Jordão, cortaram madeira, porquanto um deles estava derrubando um tronco, e a lâmina do machado caiu nas águas. O que gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. E o homem de Deus disse: Onde caiu? E encontrou o lugar, e arrancou um pedaço de madeira, lançou nas águas, e o ferro flutuou. E disse: Toma-o por ti. E ele estendeu a sua mão e o apanhou. E a igreja que pode dizer amém, diga amém. Amém. Igreja de Jesus Cristo, eu recebi uma palavra muito boa, tanto do vice-presidente quanto do pastor William. Fale tudo quanto Deus lhe mandar falar. E não há dúvidas que uma noite de terça-feira, depois de um labutar, de um dia de trabalho, de peleja, você está aqui numa noite como essa, não há outra razão, senão para ouvir Deus falar. Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar? Nós fizemos aqui uma leitura que sintetiza uma história muito conhecida da vida e do ministério do profeta Eliseu. Eliseu vai ganhar destaque, dentre tantas razões, a sucessão, porque ele vai tomar lugar de nada mais, nada menos do que do profeta Elias. Elias é reconhecido nas academias teológicas como o leão dos profetas. Em algum culto de ensino, o pastor Sérgio Melfior deve ter ele ensinado, ou numa escola dominical, que Elias é chamado na academia pelos estudantes, pelos professores, de o leão dos profetas. E dentre tantas características e qualidades de Eliseu, ele se sobressai na Bíblia por ocupar o lugar de nada mais, nada menos do que do profeta Elias. Elias, o leão dos profetas, de todos, o maior de todos os profetas, reconhecido por Paulo e também por Jesus, quando trouxe a força da lei em Moisés e dos profetas em Elias, no Monte Tabor. É reconhecido que Elias é o maior de todos os profetas. Entendendo assim, nós entendemos também a razão do ministério de Eliseu ser tão respeitado. Ele vai assumir o lugar de um homem que cresceu. Você pode se perguntar, por que essa alegoria, essa comparação de Elias com o leão dos profetas? Logo, porque o leão é maior do que todos, é o rei da selva, é o todo-poderoso dos animais. Logo, Elias também é o maior entre os profetas. Mas eu não sei se você sabe, o leão, sendo o rei da selva, ele não tem a maior presa, ele não é o animal mais forte e não é o mais rápido. Eu sei que eu assustei algumas pessoas, mas o leão não é o animal mais forte, não é o mais veloz e não tem a maior presa. Como que um animal, não sendo o mais forte, nem o mais veloz e não tendo a maior presa, é o rei da selva, é o maior de todos? A razão é uma só: o leão é o animal que mais cresce na luta. Segundo pesquisas, 4 hienas têm condições de matar um leão. E quem assiste Discovery aqui, sabe que às vezes 10 hienas correm do rugido de um leão.
2 tigres matam um leão. E tem vários filmes, vídeos nas redes sociais, de Discovery para quem assiste, com 10 tigres correndo de leão. Por quê? Porque o leão cresce, o seu rugido, a sua força, ela é crescente, espantadoramente. Então, o leão, mesmo não tendo as prerrogativas citadas, ele é por conta do crescimento. Ele é o rei da selva por conta do seu alto crescimento na luta. É essa a resposta para o ministério de Elias. Ninguém cresceu como Elias. Em tão pouco tempo, fez com que o império monárquico de Acabe e Jezabel fosse a ruína, fechando o céu, abrindo o céu, travando a chuva, liberando chuva. O crescimento de Elias é assustador. E por que Eliseu vai ganhar notoriedade? Porque ele vai assumir o lugar de alguém que cresceu. A melhor coisa que existe, quero dizer aos pastores que, como eu tenho 2 tios pastores no Paraná, e meu pai também, eu sempre dizia, pastor, que eu tinha um desejo um dia que me desse uma congregação, que o presidente me desse uma congregação quebrada, que ele me desse uma congregação desdeixada, sabe, que houve problema, que saiu gente, porque é melhor você assumir um lugar quebrado. Vá por mim, é melhor assumir um lugar quebrado, do que assumir um lugar onde tem um ícone lá. Você assumir um lugar... Você imagina, por onde eu ando no Brasil, porque eu tenho como pai ministerial nesse estado, eu levo o nome do pastor Sérgio Melfior. Pensa em alguém assumir o lugar do pastor Sérgio Melfior. Sejamos sinceros, pensa. Assumir o lugar do pastor Cisino Bernardino. Pensa. José Wellington Bezerra da Costa. Pensa. Quando você assume o lugar de alguém que quebrou, que não desenvolveu, que não cresceu, é fácil demais. Tudo que você fizer é resultado. O pouco que gerar é sobressalente. Agora eu estou falando de alguém que cresceu. Você assume um cargo de gerência de alguém que revolucionou. Você vai para uma congregação de alguém que pegou com 20, entregou com 300, que pegou com 6 mil, entregou com 20. Um departamento quebrado, que entregou lá em cima. É terrível. Você assumir o lugar de alguém que cresceu é terrível. E qual é a brincadeira, o costume que nós temos quando alguém encontra alguém bonito? Quando alguém que canta, encontra alguém que canta muito. Quando um pastor que pastoreia encontra um grande líder. Qual que é a brincadeira que a gente faz? Eu queria 50% que você tem. Não brinca assim? Rapaz, eu queria 50% do que o senhor tem. É ou não é? Chega no pastor Sérgio, se Deus me desse 20% do que Deus te deu. Não é não? Você chegar em alguém lindo e dizer, se eu tivesse 50% da sua beleza. Ninguém mede querer mais do que metade de alguém. É ou não é? Ninguém tem essa audácia. Elias chegou em Eliseu e disse, Deus disse que você vai assumir o meu lugar. É mesmo? É. Você vai ter que crescer para assumir o meu lugar. E ele disse, eu vou crescer. Você quer crescer 50% do que eu cresci, né, Eliseu? Aí ele, não. Quer 80%? Eita, profeta abusado, 80%? Também não. Você quer crescer o que eu cresci, Eliseu? Também não. E o que é que você quer? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. É muita coragem virar para alguém que cresceu como Elias e dizer, eu vou crescer o dobro. E quem estudou aqui sabe, número de milagre, número de prescrição, número de capítulo, tudo ele cresceu. Como que pode um profeta crescer tanto, se ele está assumindo o lugar do homem que mais cresceu? Os crescimentos de Eliseu são amparados e legados para uma geração que deseja crescer. Eu quero perguntar, embora não é do meu feitio, está mexendo muito com a igreja, mas eu sou da Assembleia de Deus e somos pentecostais, eu vou perguntar, quantos aqui têm desejo de crescer esse ano? Quantos têm desejo? Mas desejo. Pronto, nós vamos aprender com o profeta Eliseu como crescer. Só nesse texto nós temos uma lição plausível, clara, de como Eliseu cresceu. A primeira lição do crescimento de Eliseu é que Eliseu vai assumir o lugar de Elias e dar
continuidade. Igreja, diga bem alto, por favor, continuidade. Não, assembleano não fala, assembleano grita, irmão. Diga continuidade. Ele não vai mudar nada. A escola de profetas não fora criada por Eliseu. Ela ganha, pastor Miqueias, notoriedade em Eliseu, mas ela não nasce em Eliseu e também não nasceu em Elias. Ela nasce em Eli. Eli que cria a escola, trazendo para o templo meninos para aprender. Quando Ana foi falar com Deus, ela disse: se me deres um filho, eu levarei lá. Por quê? Levava aos pés de Eli, depois levava aos pés de Samuel, e ia levando aos pés dos homens de Deus. Então ele não está inovando, ele não está criando uma era. Ele só está dando continuidade o que alguém lá atrás já começou. Porque tem gente que acha que para ele crescer, ele tem que fazer algo que ninguém fez. Quebrar o que alguém atrás fez e construir algo novo. Não precisa disso. O reino de Deus não existe e subsiste em inovações. Ele subsiste em continuidade. Perceba que quem faz alvoroço com sucessão é o homem. Deus não faz. Sai Abraão, entra Isaac. Sai Isaac, entra Jacó. E Deus não tem problema com isso. Um dia, Josué está preocupado com enxaqueca, dor de cabeça, porque Moisés, nada mais, nada menos, o maior legislador, morreu. E quando Deus chega, disse: pega o povo, rapaz, vai, passa esse Jordão. Ele disse: mas e Moisés? O grande Moisés. O que é que Deus disse? Meu servo Moisés é morto, rapaz, continua. Homens passam, mas o meu projeto continua. O segredo não é inovar, o segredo é dar continuidade. Você chegou hoje, está vendo esse numeroso templo. Você vê o campo de Joinville. Eu estava contando ao pastor Miqueias, que vem do Nordeste, que o campo de Joinville é o campo mais crescente do sul do país. Não é porque eu tenho amizade com o pastor Sérgio, mas esse campo é o mais crescente, porque os senhores têm 1/3 de habitantes que tem Curitiba, e os senhores têm mais membresias e mais templos que Curitiba. Isso é o resultado de sucesso, é o resultado de honra. Mas com toda a respeitabilidade, alguém começou quando não tinha templo, quando não tinha som, quando não tinha retorno, quando não tinha bateria, quando não tinha orquestra. Morreu a irmã Maria, sumiu José, entrou o Afonso, hoje está o pastor Sérgio Melfior. Se Jesus não voltar, alguém assume depois. O importante não é quem assume, o importante é que quem assume não inova, só continua a obra que alguém lá atrás um dia começou. Quando Gideão vai ser colocado à prova, ele pega o trigo e vai malhar no lagar. Só que o lagar não foi um buraco, uma cisterna que ele cavou. Não, a Bíblia diz que aquilo era poços. Aqui deve ter estudiosos, sabe que aquilo era poços que Abraão cavou. Abraão cavou, Isaac desentulhou, as gerações foram usando, e lá na frente Gideão estava usando. Eu não entendi, pastor. É assim mesmo, muda um hino aqui, um jeito lá, mas do jeito que nós começamos há mais de 100 anos atrás, a igreja Assembleia de Deus vai continuar até o final. Aleluia. Porque o primeiro segredo do crescimento não é se preocupar. Como é que é o pastor aqui que estava aqui antes da congregação? Ele começava o culto assim, pois inverte. Como é que cantava aqui? Cantava assim, então inverte. Por quê? Quero fazer diferente. Não, só continua. Só continua que dá certo. O segredo é dar continuidade. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo do crescimento de Eliseu é que Eliseu é parte de cima. Desculpa pedir isso, mas não é muito. Eu gostaria que você só repetisse. Eu vou dizer Eliseu e você grita, tá bom? Não fala não, grita. Parte de cima, tá bom? Eliseu. Perfeito. Eu vou dizer filho dos profetas e você grita parte de baixo, para ficar bonito, tá bom? Filho dos profetas. Então, para ficar bonito, é a última vez. Eliseu, filho dos profetas. Por que o senhor está fazendo isso, pastor? Porque Eliseu é parte de cima e filho dos profetas é parte de baixo. Pastor, eu sou exatamente contra. Se você é contra a Bíblia. Porque aqui tem parte de cima e parte de baixo.
Na prefeitura tem parte de cima e parte de baixo. No estado tem parte de cima e parte de baixo. Na igreja, no ministério, parte de cima e parte de baixo. Onde você trabalha, parte de cima e parte de baixo. Eliseu é parte de cima, filho dos profetas, parte de baixo. Pastor Melfior, parte de cima, obreiros de igreja, parte de baixo. Pastor Nilton, parte de cima, o restante de Santa Catarina, parte de baixo. Pastor Zé Huerto, parte de cima, pastor Nilton, parte de baixo. E aonde você chegar? Aonde você chegar? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? O segundo segredo do crescimento é quando o que está na cabeça da parte de cima chega na parte de baixo. É interessante que você perceba que Eliseu não pede para os meninos ir lá medir se a sala estava pequena ou estava grande. Porque percebeu que eu comecei a pregar? Um obreiro trouxe esse copo? Quem percebeu? Ninguém pediu. Ele trouxe. Se a minha voz, que eu já preguei aqui umas 3 vezes, vocês sabem que a voz do pastor Nielcio Gonçalves tem 3 Fs. Estou vendo a esposa do pastor Sérgio. A minha voz, pastor, tem 3 Fs. Ela é fina, feia e fraca. Eu vou pregando e eu sei que o técnico de som fica lá tentando levantar. Se o senhor estiver aqui pedir alguma coisa, o que está na parte de cima não desceu na parte de baixo. Não tem aquele ditado assim que a mãe olha, o filho entende? Pastor Sérgio olha, o obreiro entende? Isso é quando a parte de baixo assimilou o projeto da parte de cima. Só tem crescimento, eu gostei desse aleluia aí, é quando a parte de baixo entende a parte de cima. Tem obreiro que vai para uma igreja e dá errado, e todo mundo diz que ela é ruim. Não é, é que a parte de baixo, que é a igreja, não entendeu a parte de cima, que é o pastor. Aí você troca ele de igreja, vai para outra, ele estoura. Por quê? Porque aquela parte de baixo entendeu a cabeça da parte de cima. Porque se o pastor Sérgio criar um projeto para cá, e vocês forem para lá, não tem crescimento. Porque a parte de cima tem que estar alinhada com a parte de baixo. É por isso que o Brasil viveu o que viveu. O presidente ia para um lado, STF para o outro, governadores para um lado, prefeito para o outro, e governo, e gente, e grupo, membresia, engrenagem subdividida, não prospera. É por isso que casa, que um tem um dinheiro, mulher tem um dinheiro, filho tem um dinheiro, pai tem um dinheiro, gestor tem um dinheiro, não funciona. É parte de cima ligado com a parte de baixo. O pastor, eu tenho um projeto tão grande, que o meu pastor não entendeu. É do diabo esse projeto. Porque o projeto não sobe, o projeto desce. Não, glória a Deus, some mesmo, é isso aí. Porque a Bíblia diz que o óleo desce no cabeça, que é Cristo. Quem é o cabeça, igreja? Aí quando desce no cabeça, que é Cristo, vai aonde? Que é o pastor Sérgio Melfior. Então o projeto vem de Cristo, vem no Sérgio Melfior, que é o pastor dessa igreja, e aí vem na orla, que é a igreja. Se Deus, Jesus, se Deus te der um projeto e for de Deus, ele vem primeiro aqui e dá Eu estou com um projeto que ninguém está entendendo. Não é de Deus, porque Deus não envergonha ninguém, não causa confusão. Se Deus te dá algo, quando você chegar na tua liderança, ela já está participante. E se ela não aprovar, não significa que não está participante, é que não é a hora. Porque projeto desce, e quando a parte de baixo entende, há crescimento para a glória de Deus. Perceba que Deus pega Moisés e diz assim: Moisés sobe. Aí Moisés sobe. Qual é o recanto? Qual é o contexto lá de cima? Glória. Ele escrevendo no dedo, ó, as tábuas da lei, pastor Marcos. Pensa na glória lá de cima. Pensa no poder. E lá embaixo? Bezerro de ouro. Pecado, idolatria. Sabe qual é a proposta que Deus fez para Moisés? Se Deus faz essa proposta para alguns... Ele chegou e disse assim: você sabe que se a parte de cima não estiver alinhada com a parte de baixo, não tem crescimento, né? Aí Moisés diz: eu sei, você tem uma proposta. Qual? Vou matar todinha essa parte de baixo aí. Só que Moisés entende que só tem alinhamento se a parte de baixo entender. E não é matando a parte de baixo, é ensinando a parte de baixo. É por isso que eu quero convidar até quem não gosta da glória a Deus, que eu acho que não tem, para dar glória a Deus, porque hoje é culto da parte de baixo, ouvir a Bíblia, para que o crescimento aconteça. Eita Jesus! Jesus pega os discípulos e sobe. Diz: vamos ver se eles vão entender o que tem lá embaixo. O que é que tinha lá embaixo? Gadareno, demônio, enfermidade. Aí ele pega os discípulos e sobe. Se eles entenderam o que está aqui em cima, lá embaixo vai ter crescimento. E aí, vamos ficar aqui? Aí os discípulos: eu faço uma tenda para o senhor?
Nem para eles lembrar de fazer tenda, pastor. Por quê? Porque não assimilou. Quando a empresa entende a cabeça do gerente, ela cresce. Quando a casa entende o papel da mãe e a liderança do homem, ela cresce. Quando uma igreja entende a liderança do pastor, ela cresce. Esse ano é ano de crescimento, eu profetizo isso em nome de Jesus. Terceiro, nós estamos falando de crescimento. Terceiro, quando Eliseu entende que eles captaram, absorveram a sua mente de liderança, ou seja, a parte de cima chegou na parte de baixo, Eliseu vai fazer um teste. Você que deseja um ministério, dá uma olhadinha para esse púlpito aqui. Todos esses homens aqui, dignos do nosso respeito, incluindo o seu sacerdote maior, pastor Sérgio Melfior, eles não chegaram aqui porque alguém disse você? Não. Quando um cantor como Messias, hoje, que é quisto aqui e ali, ou qualquer nome que você goste, ou para cantar, ou para pregar, saiba que ele foi testado. Porque essa palavra era muito comum. Hoje tem obreiro que não gosta de ser testado. Não existe isso. Existe sim, aqui existe. Existe ou não existe? Existe. Teste. O pastor lhe testa. A mãe testa a filha. O pai testa o filho. O pastor testa o seu obreiro. O presidente testa o seu pastor. Faz parte. Quem não quer ser testado não está apto ao crescimento. Eliseu olha e diz: eles entenderam a minha cabeça, mas agora eu quero realmente me certificar se vai ter crescimento. Eliseu olha e diz assim: vocês querem o quê? Eu quero a autorização para aumentarmos a sala. Ele: que bom. Então, podem ir. Vocês têm a minha bênção. O que eles fazem? Não é que essa conversa não. Vão, eu estou dando a ordem, vocês vieram pedir minha palavra? Vão! Aí eles: não, senhor, esse negócio de vão não. Aí Eliseu disse: mas como assim? A força está com a gente. A perna funcionando para correr está com a gente, só mandar. O braço para levantar cimento e cal e aumentar isso aqui é com a gente. Então vão! Agora a unção está contigo. Se o Senhor vier conosco, nós iremos. Eliseu olha e diz: eles entenderam a minha mente. E qual é o terceiro passo para o crescimento? Se submeteram à minha autoridade. Quem não reconhece autoridade espiritual, não conhece crescimento. É por isso que tem gente inteligente, canta, prega, ensina que você fica babando, só não obedece ninguém. Não obedece pastor, não obedece igreja, não é liderado, não dizima, não oferta, não participa, escola dominical você não vê ele, não é liderado. E eu vou dizer uma coisa: é por isso que o evangelho é rico. É por isso que Paulo diz que Deus confunde, e confunde mesmo, porque gente rica em sabedoria, em instrumentalidade, em capacidade, fica lá atrás, e gente simples, que se submete, Deus leva lá para frente. Por que tem muitas vezes que a gente vê nesse altar, gente com 30.000 vezes menos capacidade, sendo usada por Deus, e o todo sábio ouvindo? É porque ele não se submete. Pastor não me manda. Eu sou empresário. Eu sou juiz. Eu sou... Sabe o que você é? Você é submetido. Porque o juiz manda, você obedece. O teu patrão diz, você baixa a bola. Aí aqui todo mundo quer ter voz. Quem quer crescer no mundo espiritual e no reino de Deus, precisa aprender a se submeter a uma autoridade espiritual. Eu estava, em 2019, eu tive o prazer e o privilégio de ministrar, no tão badalado congresso que tem aqui em Camboriú, que é o Congresso dos Gideões, e o meu horário era quarta-feira pela manhã, mas nós chegamos, eu, minha esposa e mais 2 pastores, nós queríamos ouvir a pastora Helena Raquel, que é uma sumidade na área da palavra, para quem gosta de Bíblia, né?
E nós queríamos ouvi-la. E nós não estávamos de amparato, nós estávamos com roupa normal viajando, então eu estava de jeans e roupa normal, e nós falamos, vamos lá, vamos ouvi-la? Vamos. Quando nós chegamos na entrada do pavilhão, não dava para entrar, super lotado. Ali estava o pastor Niltinho, o pastor Sérgio Melfiora, ali estava a força de nomes que você possa pensar, de Elcio de Assis, Feliciana, que você imaginar, estava assim naquele púlpito. E eu, esperando ela pregar, quem pregava naquele momento, que ali são vários horários, era o pastor Vanderlei Carciliano. E quem conhece o pastor Vanderlei Carciliano sabe, e respeitosamente eu digo isso, ele não é um pastor que pega uma palavra de dentro para fora e vai esmiuçando. Ele tem uma palavra de avivamento, elétrica. E Deus levanta, porque tem gente que não entende. Deus levanta quem quer, do jeito que quer, da maneira que quer. E Deus levantou o pastor Vanderlei. E naquele jeitão dele, vai para cá e vai para lá, e ele pregando. Aí um amigo meu aqui do Paraná, chegou do meu lado, pastor Marcos assim, cumprimentou e disse, você prega que hora? Eu disse, só na quarta de manhã. Eu vim que a gente quer ouvir a Helena Raquel. Eu disse, tá bom. Aí, que lotado. Aí ele pegou e olhou para mim e disse assim, eu vou te dizer uma coisa com muita humildade. Ele disse assim, com muita humildade. Aí eu disse, diga, mano, expressão, né, de amigo, diga, mano, qual é a expressão de humildade? Ele disse, tem coisa que eu não entendo. Eu falei, o que é que você não entende? Eu prego 10 vezes mais que ele. Com muita humildade ainda, né? Que se não fosse... Aí, aí eu disse, com muita humildade? Sim. Só que quando eu olhei, pastor Marcos, ele não estava errado. Eu nunca vi em 15 minutos, se der 20 também morre. Tem gente que é assim, né? Que ela estrala assim. Eu sou meio lento, mas ele é estrala. Eu nunca vi com 15, 20 minutos alguém para pregar igual a ele. Ele meio que naquela linhagem do Samuel Procópio, sabe? Quando Deus quer agir, e ninguém pode impedir. Ele usa uma banda para o mar vermelho abrir. Quando Deus quer, ele prega assim, quer agir, e ninguém pode impedir. Ele joga uma pedrinha para o gigante cair. Aí, até vocês gostam mais dele do que do meu jeito, né? Ele prega muito mesmo. E aí eu olhei para ele e disse assim, rapaz, ele não mentiu não. E prega mesmo. Quando eu me virei, o Espírito Santo, que está falando aqui essa noite, viu? Veio no meu ouvido o pastor Miqueias e disse assim, pergunta a ele qual é o carro que ele tem. Eu disse, mano, qual é o carro que você está? Não, estou a bicicleta mesmo, a pé. Aí eu voltei para o culto, o Espírito Santo disse, pergunta para ele onde é que ele está morando. Não está morando aonde ele? Na casa do sogro, desde que casei, 7 anos. Pergunta para ele, qual a igreja que ele está congregando, o pastor dele. Mano, está debaixo da cobertura de quem? Está congregando com quem? No momento ainda estou escolhendo. Aí Deus falou, entendeu? É muito melhor que o de lá. Só que o de lá entende o que é autoridade espiritual. Se submete a uma igreja. Tem pastor, tem igreja. E Deus não levanta rebelde, Deus levanta fiéis. Eita. Seja fiel à tua liderança. Eu vou lhe contar algo aqui caminhando para encerrar. Eu tinha uma vontade muito grande de pregar num púlpito brasileiro. Já tinha pregado convenção, já tinha pregado na nossa convenção, já tinha pregado aqui em Camboriú, eu tinha um desejo de pregar na Debrais, o Bispo Samuel Ferreira. Eu tinha um desejo de pregar, e aí me chamaram. Aí eu fiquei alegre, né? Bora lá. Aí o meu pastor, né, que foi presidente do Paraná aqui muitos anos, né? Aí o meu pastor, eu cheguei nele, ele colocou a mão no meu joelho e disse assim, sábado Deus vai te usar. Eu falei, chefe, se o senhor souber onde eu estou sábado, Deus é fiel. Ele, eu sei onde você está sábado. Aonde? Ele, aqui na nossa sede, Ceia Geral. Aí eu falei, não, chefe, que o pastor sabe como adorar o presidente, né, pastora? Falei, chefe, o senhor é meu pai. Ele não vai colar, viu? Eu falei, não, chefe. E tentei, pastor, tentei. Ele falou, Deus vai te usar sábado. Mas o senhor sabe onde eu vou estar sábado? Ele falou, sei. Eu falei, aonde, pastor? Aqui, meu filho. Pregando para as ovelhas de Jesus. Aí eu falei, pastor, é isso mesmo? Ele, eu quero você sábado aqui na ceia pregando para nós. Aí eu tinha que pregar no Congresso das Irmãs com o Eliane Oliveira, e ele falou, o povo está feliz com você, rapaz, é você, acabou, não tem jeito. Mas pastor, ele, é você. Aí eu, sábado eu cheguei, muito feliz para pregar. Sentei. Aí, pastor Marcos, sentei, orei. Ele olhou para mim e disse, glória a Deus, meu filho, glória a Deus. Maravilha. Aí quando estava 10 minutos para pregar, assembleano, sabe o horário que começa e que termina, né?
Falou, Deus tem uma palavra para essa noite. Aí eu, amém. Deus me visitou hoje, 5 da tarde, e disse que tinha uma palavra para essa noite. Falei, amém, meu presidente. E ele deu ela para mim, eu vou pregar daqui a pouco. Falei, o que foi? Ah, vai. Quando ele disse aquilo, irmão, eu respirei. Né, minhas irmãs, eu respirei. E ele pregou. Quando passou alguns dias, passou já, isso já tem uns 2 anos e poucos. Aí passou. Aí eu encontrei um amigo. Aí ele disse, rapaz, eu não vi vídeo, eu não vi nada de tu pregando lá. Aí eu disse, eu não fui. Você é louco? Eu disse, não, meu pastor falou que era para mim pregar na ceia. E você pregou? Eu falei, não. Por quê? Chegou na hora de eu pregar, que eu levantei, que eu arrumei a gravata, pastor Nielsen orando e eu ministrando a palavra. Aí ele, se fosse comigo. É diácono lá até hoje. Passou 3 vezes e não deixam passar. Sabe por que não passa? E não vai passar nunca? Porque quem não se submete, não obedece, não tem crescimento. Passa pelos testes que passar, mas obedeça. No final o crescimento vai bater na tua porta em nome de Jesus. Você viu que o glória a Deus aí sumiu agora, né? Última, e a gente ora, última lição. Última. Quando ele libera a palavra de teste, que eles entendem que tem que estar debaixo da autoridade espiritual, aí vem a última, qual? Eles descem ao Jordão. Por favor, é a última vez, não peço mais. Diga bem alto, eles descem aonde, igreja? Não, eu queria ouvir vocês, muita gente. Eles desceram aonde? Para o pastor Sérgio, meu filho, ouvir a nossa voz. Eles desceram aonde? Jordão é a 4ª etapa para quem quer crescimento. Não tem crescimento para quem não passa pelo Jordão. Eu não quero o Jordão, não vai crescer. Ninguém na Bíblia cresceu sem ir no Jordão. Jacó conheceu o Jordão. Josué recebe a missão de levar o povo. Ele diz, mas como eu vou crescer igual Moisés? Deus olhou e disse, passa o Jordão. Quando Elias vai receber a marca do seu ministério, ele passa pelo Jordão. Quando Elias é assunto aos céus, que a capa desce, ele dobra, vou crescer mesmo. Jeová disse, olha para frente, porque na tua frente está a marca de quem cresce. Jordão. Qualquer empresário que você vê, qualquer caminhoneta, qualquer carro, qualquer ministério, qualquer pessoa bem sucedida que cresceu, tem as marcas do Jordão, as marcas do sofrimento, as marcas da dor, as cicatrizes que ficaram. Crescimento não vem na rede, crescimento não vem no elevador que você apenas aperta o número e ele sobe de uma vez. Crescimento vem de Jordão, crescimento vem de prova, crescimento vem de luta, crescimento vem de teste, crescimento vem de deserto. E eu estou pregando na igreja certa, porque aqui tem gente que conhece Jordão, conhece Jordão, conhece Jordão. Elias passou pelo Jordão, Eliseu passou pelo Jordão. E para ver se sai o melhor, glória a Deus, do teu ano, Jesus, o que mais cresceu, passou pelo Jordão. Oh, glória a Deus. Não, se glória aí não é de Joinville não, meu. Eu conheço glória dessa casa. Mas eu vou lhe dar um texto de crescimento. A Bíblia diz que um homem estava leproso. Tem glória aí, não? Naamã estava leproso, e ele estava leproso. E quem estudou sabe que a lepra nada mais é do que célula. Pega isso aqui. É célula que não cresce. Câncer, quem tem câncer? É célula que não cresce. Quando a célula não cresce, o câncer invade. Quando a célula cresce, o câncer é morto.
Jesus, é para você entender, vou repetir, quando a célula cresce, o câncer morre. Não, você vai entender, eu estou falando que quando a célula cresce, a lepra morre. Prepara o glória. Ah, Jesus, estou com vontade de correr aqui, pastor Miqueias. Eu vou melhorar, você vai entender. Quando Naamã chegou diante de Eliseu e disse: Eliseu, eu tenho uma lepra e eu preciso que a célula cresça. O que é que eu faço, Eliseu? Eliseu disse: vai no rio. E qual é? E qual é? Joinville, qual é o nome do rio que ele foi? Ninguém cresce sem ir no Jordão. Eu quero ouvir um glória a Deus só de quem já foi do Jordão. Levante a sua mão assim, levanta. Eu vou dar 1 minuto só para quem já foi no Jordão. Só para quem já foi no Jordão. Só para quem já foi no Jordão. Ninguém entende essa casa que você tem. Ninguém entende esse carro que você tem. Você é acostumado a passar no Jordão. Nada te segura esse ano, nada. Levante as suas mãos que uma é pouca. Isso. Vai ter crescimento na sua congregação, vai ter crescimento na tua empresa, vai ter crescimento na tua casa, vai ter crescimento se você tiver coragem de enfrentar o Jordão.